saudar a todos, uma graciosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que é um motivo de alegria estar aqui retornando a esta casa, que é a minha casa, a qual há 7 meses nós estamos em Saltar aqui, sendo enviado ali para regiões da Catingueira, ao qual trazemos um abraço caloroso aos amados irmãos daquela igreja, a qual estamos ali perseverando, juntos com os irmãos, na oração, no repartir do pão e na comunhão. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, estaremos lendo do verso 1 ao versículo 5. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, estarmos aqui reunidos em tua casa, juntos para compartilharmos da tua palavra. Deus, assim como falasse ao meu coração, que através do teu Santo Espírito seja também revelado aos teus filhos a tua vontade, o teu querer e o teu realizar nessa noite. Que saiamos daqui, Senhor Deus, de forma abençoadora, Pai, rico, alimentado pela Tua palavra. Que Tu fale a cada vida nesse lugar. Essa oração grata que eu te faço em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nessa noite, eu quero trazer algo da parte de Deus que nos atrai a pensarmos juntos como é que Deus, sendo um Deus todo-poderoso, e nós vemos aqui nesse texto, Ele está ordenando a um ser humano, como eu e você, porque Abrão, ele não era diferente de nós, ele era feito do pó da terra, de carne e osso, e Deus se revela ali para esse homem e dá um recado para ele, uma ordem em si: anda na minha presença e ser perfeito. Eu acredito que se Deus hoje se revelasse para nós, e da forma tão especial como se revelou para esse homem, e chegasse aos nossos ouvidos e dissesse: filho, ande na minha presença e seja perfeito, você conseguiria? O que você diria para Deus? Será que você seria capaz de andar na presença do Senhor e ser perfeito? Porque o homem que anda com Deus, ele requer algumas atitudes na sua vida, que demonstre que Deus está com ele. Então são alguns pontos que nós devemos pensar, quando Deus, Ele nos chama para andar na sua presença, é dizendo o seguinte: você vai, por onde você passar, você vai emanar da sua vida, a minha vida para as pessoas. Então a responsabilidade para a vida daquele homem era demais grande, essa responsabilidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, do 15 ao 16, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Andar com Deus não é um andar simplesmente geográfico. As pessoas pensam que andar com Deus é caminhar daqui para casa, ou daqui para o trabalho, ou daqui para a escola. Não é só isso que nos traz a pensar sobre o que é andar com Deus. Mas
Andar com Deus é você possuir, né? Não precisa você apenas possuir as pernas, porque tem pessoas que não têm elas, mas andam com Deus. Nós podemos pensar o seguinte, que o que Deus deseja é que todo homem ande com Ele, e andar com Deus não é apenas uma oportunidade, e sim um desafio. Nós somos desafiados a andar com Deus, porque a primeira coisa, Deus é santo, e se Deus é santo e Deus quer andar com você, requer de você santidade. Primeira coisa, você não pode andar causando imperfeições à santidade de Deus, porque isso entristecerá o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Então não é fácil andar com Deus, não é fácil andar na presença do Senhor e ser perfeito. Isso foi algo que foi exatamente apresentado para Abraão, que ele andasse na sua presença e que ele fosse perfeito. Também não é uma responsabilidade ou uma promessa. Andar com Deus é um modo, é uma expressão de comportamento. Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Estão me compreendendo? Aquele que anda com Deus, você não anda igual às outras pessoas. Você não anda igual ao mundo. Você não anda igual ao vizinho. Você não anda igual a, como diz no nosso Brasil, naquele ditado, você não é a Maria que vai atrás das outras. Você é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma riqueza maravilhosa, isso é uma riqueza grandiosa que só aquele que experimenta é que sabe que Deus é bom. Amém? Outro ponto. Aleluia. Ele manifesta a própria vida do Senhor em sua história. Nós vemos aqui que Abrão, ele ainda não tinha sido mudado seu nome para Abraão. O nome Abrão significava pai exaltado. Esse era o nome que seu pai tinha escolhido para ele, achando-se que ele seria pai de muitos filhos e que sua geração seria maravilhosa, porque era assim que acontecia em toda na época do Oriente Médio e até nos dias de hoje. Todos nós queremos ter a nossa prole, a nossa descendência. E todo homem e mulher, quando se uniam e se casavam, era naturalmente que eles tivessem filhos, e que tivesse o titio, tivesse o vovô, para alegrar a casa da família, encher a casa. Isso era a vontade de Deus. Então o seu pai, quando escolhe esse nome, coloca que ele seria pai exaltado, seria um bom pai. Abrão seria um bom pai, ele teria uma família maravilhosa. Voltando ao texto, Deus estava ali firmando uma aliança, no versículo 2, e um compromisso com Abrão e a sua descendência. Para não ficarmos sem contexto, eu queria convidar você para a gente voltar algumas páginas da Bíblia e voltarmos para o capítulo 12. Para nós compreendermos um pouco como esse homem, a ele andar na presença do Senhor e ser perfeito, requer algumas coisas que nós vamos ver que ele não foi perfeito no seu caminhar até chegar no capítulo 17. Porque Deus diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Porque ele não era perfeito, como nós não somos perfeitos, e nem a sua família era perfeita. Existiam problemas secundários, e nós vamos ver desde o capítulo 12 até chegarmos no capítulo 17. Amém? No capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus amados, esse homem em especial, ele foi escolhido com um propósito. Porque Deus é assim, Deus não chama pessoas alheias para nada. Deus chama aquele homem com um propósito e diz o seguinte para ele: olha, Abraão, você vai ser uma bênção.
E além do mais, você vai ser, todas as famílias da terra vai ser abençoada, você vai ser o referencial. Eu escolhi você para você ser o representante na terra de todas as famílias, e todas elas vão querer ser igual a você. Estão me entendendo? Porque Deus chega no capítulo 17 e diz que anda na minha presença e ser perfeito. Deus não chamou Abrão à toa. Diz a Bíblia na narrativa, no capítulo 11, no versículo 31, que Tera era o pai de Abrão, e Tera ele sai da terra de Ur dos Caldeus, mas chega a Harã. A Bíblia diz que chegando ali, Deus faz este chamado a Abraão, e chama para que ele deixe seu pai, deixe a sua parentela, deixe a sua terra, e vá para um lugar que ele não saberia como, qual que seria. Apenas Deus disse: sai da tua terra e sai da tua parentela, e eu te mostrarei para onde tu irás, e te abençoarei, você será uma bênção. Agora você imagine, não se mostra aqui qual foi a hora, o dia, nem quando Deus se revelou para a primeira vez para Abrão. Sabemos que o seu pai é descendente de Sem, que era um dos filhos de Noé. Vamos dizer que, mesmo seu pai sendo um adorador de deuses pagãos, mas Abraão, em sua história do seu tetaravô, ele se lembrou que ele foi um homem agraciado por Deus, e que Deus é esse que se revela para Abraão agora e fala com ele. Deus escolhe Abraão para ser uma bênção. E eu pergunto para mim e a você foi escolhido para quê? Para ser uma maldição na sua família? Para ser uma pedra de tropeço ou para ser uma bênção? Irmãos, são quesitos que nós devemos prestar bem atenção no que a palavra ela nos ensina. São questões que a gente tem que prestar bastante atenção. E às vezes a gente lê a palavra, e Deus fala conosco, mas a gente acha tão bonita a história de Abraão, mas Deus quer falar para mim e para você. Então Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Deus pede que ele saia da sua parentela e das terras que habitava, e da casa de seu pai. Deus tinha planos para aquela família, e afirma isso no versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus disse o seguinte: eu te honrarei. Você não está sendo enganado. O chamado que eu fiz para você tem um plano e tem um propósito. Ser escolhido por Deus, irmãos, isso é um privilégio. Creio que todos vocês que estão sentados nesse templo hoje à noite, todos vocês foram escolhidos, foram chamados, entre suas famílias, entre as suas parentelas, e Deus tem um plano e um propósito. Você não foi chamado à toa, você tem um compromisso com Deus. Deus chamou você para ser uma bênção, Deus chamou você para andar com Ele, Deus chamou para você ser perfeito. Isso é fácil, irmão? Não. Nem é para mim, nem é para você, e também não foi para Abraão. Isso não é fácil. O que significa ser tu uma bênção? O versículo 3, o Senhor dá a resposta: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus enfatiza: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Grande responsabilidade para Abrão. A primeira dificuldade nessa família: Abrão aceita esse desafio, e ele obedece a Deus. Ele se despede de seus pais, despede da sua família, dos seus primos, enfim, ele sai do reduto, do seu conforto, e vai embora. Primeira coisa, irmão, se Deus deu uma promessa que ele seria abençoado, seria pai de muitas nações, ele seria um exemplo para todas as famílias da terra. Abrão tinha filho? A sua mulher era amaldiçoada, porque ela era estéril. Então esse homem, o primeiro desafio dele era o seguinte: se Deus está dizendo, se Deus vai me mostrar uma terra, Deus está dizendo que eu vou ser uma bênção, Deus está dizendo que eu vou ser abençoado, então eu creio que Ele vai abençoar a minha esposa e ela vai ter um filho. Só que os anos vão passando, só que ele
é articuloso. Porque quando Deus disse, sai da tua terra e sai da tua parentela, Deus não mandou levar sobrinho nenhum, mandou? Não. E ele leva Ló. O pai de Ló tinha falecido, o seu avô, que era o pai de Abraão, tinha tomado conta da criança, do jovem. Esse jovem já estava um homem adulto, próspero também, pelas riquezas do seu pai. E Abraão resolve levar Ló. Com que é o plano B de Abraão? Se Deus não me der, eu tenho meu sobrinho para ficar com o que é meu. Isso era o plano B de Abraão. Achando que Deus não sabe dessas coisas, irmão. Deus conhece a nossa vida. Não adianta fazer plano B, Deus tem um plano A para você e ponto. Às vezes nós queremos exatamente se meter nas coisas de Deus. Nós queremos colocar nossa mão onde não é para se colocar. Deus que tem que colocar a mão dele para nos abençoar. Deus tinha planos para aquela família. Aleluia. Só que ele não tinha filhos e sua mulher Sarai era estéril, considerada na época de amaldiçoada por não ter filhos. Mas Deus disse que todas as famílias da terra serão benditas através da dele. E ele obedeceu ao Senhor e partiu apenas ao ouvir o chamado de Deus. Ele tinha tudo para não fazê-lo, pois vivia muito bem. A Bíblia diz que ele era rico. Abraão não era uma pessoa desqualificada, ele era um homem próspero. Ele aqui tinha 75 anos de idade, era um homem maduro, já com toda a sua estrutura de família pronta. Ele não era obrigado a ouvir essa voz, ele não era obrigado a obedecer. Voltou. Ele poderia muito bem não aceitar esse desafio, não aceitar esse chamado de Deus. Ele era rico. Camarada rico, ele quer preocupações. Camarada rico, ele quer desafios. Ele tinha bastante gados, ouro. O que ele desejava estava ali no reduto da sua família. Mas ele abre mão disso tudo para viver uma nova vida com Deus. O desafio maior, você está pronto para largar tudo para viver um desafio, uma vida com Deus? Essa é a proposta de Deus para a vida daquele homem. Você está pronto para isso, Abraão? E ele obedece a Deus. Aleluia. Nós somos chamados todo dia para isso, para a obediência a Deus. Não acharmos o que é bom para nós, nos preocuparmos com o que temos, mas saber se Deus te chamou, você tem que obedecer. Porque os planos de Deus são melhores do que os seus. Aleluia. O chamado de Deus mudou a sua vida, pois foi pela fé que Abraão obedeceu a Deus. E é isso que Deus quer todos os dias de nós. Fomos chamados para ser bênção. O termo bênção tem sua origem no latim benedicere, que significa a inovação da graça de Deus sobre uma pessoa. Graça, não preciso dizer que todos vocês aqui são bem sabedores do que é. Então, a inovação da graça de Deus. Então, ser uma bênção quer dizer que a graça de Deus te favoreceu. Ser uma bênção não é porque você é abençoado, porque você é bonzinho. Não, porque a graça de Deus é maior na sua vida. O favor de Deus está com você. O Espírito Santo é que controla a sua vida. Você é uma pessoa que tem a dedicação de se abrir o seu coração e dizer: Deus controla todos os meus sentimentos e vontades. Que não seja a minha, mas a tua. Quarta-feira eu estava pregando sobre essa perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, lá na Catingueira. E Deus falou uma coisa linda sobre isso ao meu coração, que eu já tinha lido e muitas pessoas leem sobre essa boa, perfeita e agradável. E acham que essa boa, perfeita é quando nós estamos recebendo uma bênção, passando na faculdade, ganhando um bom emprego. Ai, uma bênção, foi a vontade de Deus que é boa e é perfeita. Mas lá, se nós lemos lá em Romanos, essa boa, perfeita tinha alguns compromissos para frente, que requer renúncia, requer compromisso com Deus, requeria ali amar as pessoas, ser humilde, não ser, como se diz a palavra,
não ser egoísta, não amar com hipocrisia. Irmão, era essa boa e perfeita vontade de Deus que Paulo escreve ali no capítulo 12 de Romanos. A nossa nova vida é uma vida diferente, porque dizemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas andam segundo o Espírito de vida de Deus. É Deus movendo na nossa vida e nos transformando dia a dia. Somos perfeitos? Não. Mas a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Eu não tenho iPad, né? Como o pastor João, eu sou como o pastor Rony. Assim a gente sou quase a mesma idade do pastor Rony, então a gente só vai no papel, viu? Tem um papel aqui, eu fico perdido. Aqui é no manual aqui. Nós somos da idade da pedra mesmo. Somos dos anos 69, 70, por aí. Então a gente não se acostuma ainda com essas tecnologias. Vai na caneta Bic. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos uma bênção, indica que Deus, Ele separou Abrão de sua família idólatra, a fim de que tanto ele como os seus descendentes viessem a ser a nação messiânica, que traria salvação para todas as famílias da terra. Se nós hoje estamos aqui sentados adorando a Cristo, adorando o Rei dos Reis, é porque foi aqui que Deus começou o plano dele para a nossa salvação. Se nós hoje somos abençoados, glória a Deus pela vida de Abrão, glória a Deus pelas suas imperfeições, glória a Deus por ele muitas das vezes pensar em plano B e Deus consertar a sua vida, porque através dele, seus descendentes, através disso, Cristo veio a essa terra para trazer a salvação para mim e para a tua casa. Aleluia. Mas pergunto a vocês, foi fácil para Abrão? Não. Do versículo 4 do capítulo 12 até o 7, e Deus aparece outra vez a ele, diz que partiu, pois, Abrão como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, no caminhar de Abrão, Deus nunca deixou ele só. Nós vemos que assim que ele toma a decisão e que ele se encaminha, já pessoas são agregadas a eles. Ali já mostra de uma grande liderança que Abrão tinha. As pessoas começaram a compreender que a voz que ele estava obedecendo era uma voz superior que fazia coisas maravilhosas e que estava fazendo ele prosperar, a ele guiar aquelas pessoas, e muitos seguiram a ele, porque Abrão era nômade. Ele ia na direção em que Deus ordenara, e aonde ele colocava a planta do pé, como Deus disse: eu te abençoarei. Então ele era abençoado, aonde ele plantava ali suas tendas, seu gado multiplicava, suas ovelhas multiplicavam, então prosperava tanto ele como seu sobrinho. As coisas estavam tudo correndo bem. Só que ele sabia que nem tudo corria bem, tinha os planos B da vida dele. Chegamos no capítulo 13, e é exatamente quando há uma dissensão, a primeira coisa que acontece em uma família. Ele, quando levou seu sobrinho Ló, ele levou quase o sobrinho Ló como um filho, porque ele sabia, ele acreditou em Deus, mas ele ainda tinha dúvida no coração: será que isso vai acontecer de verdade? Será que a minha esposa terá a possibilidade de ter um filho? Será que eu terei descendentes realmente, como Deus disse? Eu acho que Deus está me dizendo isso, mas Ló, que é meu parente, é que dará a minha descendência.
Só que, por permissão de Deus, há uma divergência entre os pastores de Ló e de Abraão. E ali a confusão começa, e para não terminar numa guerra, Abraão chama seu sobrinho e disse: olha, é chegado o momento de a gente nos separar, para que não haja guerras entre os meus pastores e teus pastores, entre mim e ti, para que a nossa casa não venha cair. Eu estava dizendo isso a uma pessoa essa semana. Os pilares da casa não é as colunas da casa. Os pilares da casa é o esposo e a esposa, é os filhos. Se algum deles ali, irmãos, acontece algo com eles que desmorona o relacionamento, essa casa cai. Porque no momento que há dissensão, confusão, perturbação na casa, perdeu a paz, perdeu a harmonia, o amor é dilacerado. Então, a primeira irregularidade de Abrão, eles se separam, e Deus, por permissão divina, faz com que Abraão, para consertar o seu erro, ele chega para Ló. Abraão podia muito bem, como Deus disse que a bênção estava sobre ele, ele poderia escolher as campinas, mas ele disse: escolhe a terra que tu quiseres, consertando o erro que ele tinha cometido, porque Deus disse: não leva parente, deixa, esquece teus parentes. E Ló, com um olho grandioso, disse: eu vou para as campinas, relva verde, eu vou prosperar lá. E Abraão disse: então, após Ló se separar, Deus apresenta para ele e disse: vai, a terra que tu se estabeleceu, te abençoarei. Mas a primeira regularidade de Abraão, ele vai para Neguebe, e chegando lá, havia fome naquela cidade, e ele desce para o Egito. Uma das primeiras irregularidades de Abraão, quando chega no Egito, e uma coisa me chamou a atenção, porque quando Abraão ele saiu da sua terra, ele tinha 75 anos, sua esposa era mais nova, 9 anos, então vamos dizer que aquela mulher estava com 66 anos, e encantava os olhos de quem olhava para ela. Diz a Bíblia aqui que ela era muito formosa. Quando eu me lembrei disso aqui, eu disse: será que ela era uma das filhas de Jó? Mas não era, ela era filha de Naor, um dos irmãos de Abraão. Por isso que era meia, não era filha de Naor, ela era uma das filhas de Arã, seu pai. Ela era quase meia irmã dele. Então, ela era mais nova, ela tinha 66 anos, mas ela encantava pela sua beleza. E quando ele chega no Egito, ele disse: diz a eles que tu és minha irmã, para que se eu disser que tu és minha esposa, eles vão me matar e vão ficar contigo. Olha a estratégia, o plano de Abraão. Mas se Deus disse que era com ele, que onde, se alguém tivesse de intervir contra a sua vida, Deus disse que amaldiçoaria, foi ou não foi? Mas Abraão era perfeito? Não, irmãos. Abraão era de carne e osso, cheio de dúvida, cheio de pensamentos, de problemas, e um dos tais era esse que ele tinha que enfrentar. E assim a sua esposa fez, e ali o faraó toma ela como esposa. Só que não era o plano de Deus para a vida dele, e Deus intervém no versículo 17 e 18 do capítulo 12. Deus interveio para corrigir a história de Abraão. Ainda mais Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Então Deus corrige duas coisas. Deus conserta a mentira de Abraão, e Deus também faz com que ele se separe do seu sobrinho. Deus tenta consertar a história de Abraão o tempo inteiro, como Deus tenta consertar a nossa vida diariamente. Quantas das vezes quando nós falhamos com Deus, Deus disse: ajoelha e se arrepende. É ou não é? Ajoelha e se arrepende. Arrependei-vos dos vossos pecados. Não mintais, porque isso não pertence mais a vocês. Não seja de enganoso coração, porque eu conheço o coração de vocês. E Deus cria aquela contenda por vontade do Senhor, para que Abraão observasse e entendesse
que era a vontade de Deus, e o plano de Deus para ele não era aquele ali, dele estar envolvido com aquelas coisas. Porque tem certas coisas que nós é que nos envolvemos, mas não é da vontade de Deus. São as nossas escolhas que às vezes nos levam a tropeçarmos. E nós ficamos clamando: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me ajude. Senhor, fortaleça o meu coração, porque eu fraquejei. Mas por quê? Pelas nossas próprias decisões. E nossas decisões, elas causam sequelas. Mas aquele homem já estava um pouco desanimado, mesmo ele sendo próximo, mesmo ele sendo abençoado. Nós chegamos no capítulo 15, do verso 1 ao 6, Deus anima Abrão, porque ele mesmo estava sem esperança. A Bíblia diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Versículo 12, respondeu Abrão: Senhor Deus, de que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Mas, pensa comigo, Deus não fez uma promessa a Abrão? Deus não disse: se tu uma bênção, de ti farei uma grande nação, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Chegamos no capítulo 16, esse homem aqui, ele está destronado a sua fé. Agora vamos observar o seguinte: será que ele estava desconfiado de Deus? Não, irmãos, porque muitas das vezes, eu acredito, ele se deitava ao lado de sua esposa, eles tinham o ato conjugal, mas nada acontecia, e nada de filhos. E eu acho que muitas das vezes sua esposa olhava para ele e dizia: e aí, Abrão, cadê o nosso filho? E passa um ano, passa 2, passa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Anda na minha presença e ser perfeito, Abrão. Mas esse homem aqui, ele está detronado a sua fé. E Deus disse: eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, porque era assim por lei naquela época. Se não tivesse filho, o servo mais próximo seria herdeiro de tudo que você possuía. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. O Deus grande está olhando para um mero ser humano mortal e dizendo: conte as estrelas. Você pode? Alcance elas todas nas galáxias e conte. Se você conseguir, diga para mim se não vai ser verdade o que eu estou te dizendo. A tua posteridade será próspera, e de ti nascerá um filho, descendente seu, gerado por você. Meus irmãos, Deus afirma isso. Deus diz a ele que estava renovando novamente uma promessa para ele. Aleluia. Abraão abre o coração para Deus, relatando todas as dificuldades, e ele crê na promessa, pois tudo se mostrava o contrário. Isso se chama de um homem que tem uma comunhão com Deus e não tem subterfúgios para Deus. Ele disse a verdade para Deus: Deus, como é que eu vou confiar se já está passando os anos e cada ano eu estou sentindo que o meu corpo não responde aquilo que tu tem prometido. Ele não negou para Deus o que ele estava sentindo, o que sua esposa sentia,
o que a sua casa, enfim, sentia. Acredito que todos aqueles que o seguiam diziam: e cadê o filho dele? Esse Deus é tão bom para ele prosperar financeiramente, mas cadê o seu filho? E Deus volta a afirmar a sua promessa e pede que Abrão conte as estrelas, dizendo o seguinte: você é mortal e eu sou Deus. Você, Abrão, é mortal, mas eu sou Deus. Aleluia. Creu ele no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Abrão se calou diante de Deus. A Bíblia diz que ele fez silêncio. Ele fez silêncio quando eu disse: conta as estrelas, Abrão. Ele calou, irmão. Ele nem murmurou mais nada. Pela fé, ele sempre acreditou no que Deus falava. Agora, uma boa pergunta: e a sua casa, acreditava? Estava assim também? Não, sabe por quê? Porque quando eles saíram de Ur dos Caldeus, Abrão tinha 75 anos. Nesse período do capítulo 16, já tinha se passado 10 anos. Ele já tinha 85 e sua esposa estava entre os 75 anos. E Sarai havia exaurido a sua fé. E Abrão também fraquejava. Com mais 15 anos para esperar, eles tentam ajudar a Deus, montando a sua própria estratégia. Segunda vez, plano B. Abrão estava confiante em Deus, depois que Deus disse que ele contasse as estrelas. Mas a sua mulher não. Primeira confusão e conflito em casa. Porque a mulher disse: olha, os meus dias já se passaram. Não tem mais como eu te dar filhos. É impossível, Abrão. Mas eu acho que ele dizia: mas Deus disse que, assim como ele cria as estrelas, ele vai nos dar um filho. Ela disse: impossível. Você está maluco? Você já está velho, caduco? Você já está com 85 anos? Eu já estou quase chegando lá também. Como é que você diz que esse Deus vai nos dar filhos? Vou fazer o seguinte: vamos fazer um acordo. Vou pegar minha serva, nova, bonita, boa para ter filhos, e nós vamos ajudar Deus. E ela pegou e ele concordou. Por amar a sua esposa, ele concordou. Ela disse: nós vamos dar tudo que possuímos para Damasceno. Irmãos, todas essas questões eram tratadas dentro da família de Abrão. E ele concorda. E tenta ajudar Deus de novo, irmãos. E coabita com a serva da sua esposa. E ela tem um filho. Só que quando ela tem um filho, aquela mulher se sentiu valorosa. Eu tenho um filho de Abrão. O mais desejado que ele tinha em seu coração era ter um descendente. Ele agora tem. E Sara fica com ciúme e diz: como é que essa mulher faz isso comigo? E vai chamar a tua atenção, porque era o que tu mais queria, o que tu mais desejava, mas não era a vontade de Deus. Às vezes é isso que nós pensamos, planejamos, fazemos na nossa conta, achando que Deus vai aprovar, mas não era o plano de Deus para a vida de Abrão, e nem de Sara. Mas eles tentaram ajudar. Houve outro conflito na sua casa. Isso dá quando deixamos ou cansamos de obedecer a Deus. É isso que dá. Quando nós, como família, cansamos, ficamos exauridos na fé e achamos que as coisas que nós pensamos vai ser melhor do que as que Deus pensa para nós. Aí é onde tudo vira de cabeça para baixo. Só que o que fizeram, Deus não aprovou, pois Deus tinha feito uma promessa, Deus tinha falado para Abrão. Deus não disse que ele contasse as estrelas do céu? Deus vela para cumprir a sua palavra, irmão. Ele não pode negar-se a si mesmo, ele é Deus.
Enfim, chegamos ao capítulo 17. Mais 15 anos. Diz a Bíblia aqui, e na narrativa, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Eita, glória a Deus. Foi fácil, irmão, para esse homem? 99 anos. Agora o plano B dele era Ismael, né? Ele achava que estava tudo ok para Deus, né, Deus? Está resolvido, Deus. O menino já está aí, ó, forte. Já está trabalhando nas minhas coisas aqui, tomando conta de tudo. Deus aparece de novo e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus agora não veio muito manso, não. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou o El Shaddai. Eu sou, Abraão, o El Shaddai. Preste atenção, Abraão. Ele aqui ainda era Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse: se converte, Abraão. Tu não tem jeito, não. Andar na minha presença e ser perfeito. Ele dizendo: eu vou te oferecer uma nova chance, porque eu te chamei para ser uma bênção. Mas eu compreendo o teu coração. Eu sei que não foi fácil caminhar até aqui, mas eu vou fazer uma aliança perpétua contigo. E essa aliança, nesse instante aqui, foi feita uma aliança de sangue. Ele disse: olha, agora vai acontecer, Abraão, não duvida. Eu farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente. A Bíblia diz no verso 3: prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou. Podemos dizer o seguinte, como nós estamos aqui no culto família e oração, estamos falando das duas coisas nessa noite. Não sei se você já percebeu. Esse homem se dobra e Deus fala. Você tem se dobrado diante de Deus, para Deus falar com você? Problemas toda família tem, toda casa tem. Perfeitos não somos. Existem fissuras, rachaduras nas colunas que precisam ser recuperadas no caminhar dos anos, senão arrui. Mas o remédio está aqui: se dobra e deixa Deus falar. A dificuldade do homem, muitas das vezes, pelo seu orgulho, é essa de não se dobrar diante de Deus e abrir o seu coração. É muito mais fácil abrirmos, às vezes, com um vizinho, ou com uma pessoa que não vai lhe responder à altura o que você precisa. Às vezes vai lhe ensinar até planos Bs, e não o plano A de Deus. É melhor sofrer o dano, meu irmão, mas ajoelhado, prostrado diante de Deus, e deixar que Deus caminhe sua vida da forma dele e como ele quiser, do que você querer ajudar a Deus. Deus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo na casa de Abrão. Deus sabe o que está acontecendo na tua casa. E tem mais uma: Ele vai intervir, viu? Deus sabe o que está acontecendo na sua casa e Ele vai intervir. Mesmo que as nossas escolhas queiram mudar a nossa história, mas Deus não permitirá. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus chamou, Deus fez a promessa e Deus vai cumprir. Ninguém pode entrar na frente de Deus, irmãos, porque é Ele que peleja por mim e que peleja por você. Deus aparece a Abrão e diz a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo: arrepende do que tu e a tua mulher fez, pois vou fazer uma aliança contigo.
serás exemplo para todas as nações da terra, pois a partir de hoje mudarei o teu nome e o da tua esposa, e vocês terão um filho da promessa, que através dele muitos virão a mim. E Deus muda, coloca o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Sarai, de seu nome de princesa bela, ele coloca para Sara, rainha, aquela que vai estar ao teu lado, submissa, compreensiva a tudo quanto tu vais fazer. Deus muda a história novamente de Abraão, porque disse: agora a partir de hoje, o Isaque, o filho da promessa, virá, porque através deles muitos virão a mim. Glória a Deus. O filho da promessa veio, e muitos estão aqui sentados hoje, pela fé que esse homem tão importante na nossa história, ele fez. Porque nós vemos aqui no capítulo 18 que Deus concretiza a bênção. Sara e o próprio Abraão, quando Deus chega para eles e diz que ele vai ter um filho, ele disse ele se curvou diante de Deus dessa vez, mais uma vez. Só que, meu irmão, quando nós ouvimos algo de Deus, às vezes fica aquele confronto entre nós e o Espírito. Deus disse: você terá um filho. Ele se dobrou, só que ele se riu. Ele disse: eu tenho 99 anos, isso no coração. Eu tenho 99 anos, e Deus está dizendo que eu vou ter um filho. Ele sabia que ele pelas condições físicas, ele riu, irmão. Aí, para completar, Deus disse qual era o tempo. Disse: cadê tua mulher? Está lá dentro. Pois diga a ela, daqui a um ano ela terá um filho. A ela, porque a mulher não podia se apresentar, ela escondida. Aí ela se riu também. Aí o anjo disse: diga a ela ali que ela não fique rindo não, que isso é verdade. Não ria não, é verdade. Deus disse: estou brincando não é para rir não. Ele disse: eu estou com 90 anos, Deus está brincando. Aí sabe o que Deus dá em resposta? Versículo 14 do capítulo 18. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Traduzindo, a mesma pergunta que Cristo faz nos evangelhos: há algo difícil para Deus? Não é à toa que, em troca dos seus risos, Deus ordena que o menino seja chamado de Isaque. Sabe como é que significa o nome de Isaque? Queira Deus sorrir sobre ele. Era como se dizendo assim, Deus disse: quem vai sorrir agora sou eu de vocês, porque esse menino vai nascer. E nasceu. E um ano seguinte, Isaque estava nos braços de Sara. Ande na presença do Senhor, seja perfeito, e Ele vela para cumprir a sua palavra. Para nós encerrarmos nessa noite, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, do verso 8 ao 11. Eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Eu não sei, dias após dias, vocês têm sentado nesses bancos. Dia após dias, Deus tem falado com vocês.
Eu não sei quantas das vezes Deus aqui não tem prometido algo, às vezes tem lhe cobrado algo. E a pergunta é: você tem cumprido? Você tem sido a bênção? Você tem sido, pelo menos, procurado ser perfeito, ser íntegro, ser justo, amável? Do 8 ao 11 diz assim, o Senhor falando: porque os meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O Matos agora me deu o microfone de Roberto Carlos. Eu ficava dali sentado, umas vezes que eu vim aqui, eu disse: só Matos e Roberto Carlos que tem um microfone branco. Deus vela para cumprir a sua palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Eu acredito o seguinte, e isso eu guardo no meu coração todos os dias: os planos de Deus não podem ser frustrados. Os meus planos podem ser, os de Deus não. Os meus pensamentos podem ser frustrados, mas os pensamentos de Deus não. Os meus caminhos podem até ter valas no meio, na caminhada. Os de Deus são veredas planas. Eu encerro dizendo, que está no capítulo 17, versículo 2: anda na minha presença e seja perfeito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.